Seja bem-vindo a mais um ColaboraCast. Dessa vez vamos conversar com o Edson Suzarte, diretamente dos estúdios da Colabora Brasil aqui no Mercadão e Auto Shopping em Lauro de Freitas. Meu amigo, geralmente eu falo bem-vindo assim, mas hoje eu estou falando da paz do Senhor, né? Rapaz, estamos juntos. Recebendo pela primeira vez um cristão aqui para falar de testemunho. Obrigado, porque a gente já recebeu político, cantor, empresários, mas como crente falando aqui a primeira vez, então seja bem-vindo. Que honra! É uma honra muito grande poder estar aqui, sendo o primeiro cristão no seu podcast. Prazer te conhecer pessoalmente. Pronto, aí o Edson vai conversar um pouquinho, pessoal, sobre a história dele de conversão, mas também vai falar sobre um grande testemunho, porque ele passou por uma situação que vale a pena escutar nesse podcast. Para começar, do começo, como falou outro, né, Edson? Exatamente. Me conta, quanto tempo você tem de evangélico já? Rapaz, eu me converti em 84, então 40 anos, né? 40 anos. 40 anos. Fez em fevereiro desse ano, fez 40 bodas, anos. Ele tem mais tempo de evangélico do que eu de idade. Com certeza. Me conta aí, como foi o seu processo de conversão? Você tinha quantos anos mais ou menos aí já? Eu tinha 24 anos mais ou menos. 24 anos. 24 e anos. Como é que foi que aconteceu? Pronto. Na verdade, assim, eu vim de uma família assim muito católica, assim, muito tradicional, uma família assim bem interiorana, mas uma família de princípios, porém uma família tradicionalmente católica. Certo. Fiz primeira comunhão, essas coisas todas, né? E aos 15 anos de idade, mais ou menos, eu entrei pela primeira vez no culto evangélico. Com 15 anos. Com Foi 15 convidado anos por alguém? Fui convidado por um amigo. Tá. E lá, quando fizeram um apelo, perguntando quem queria aceitar Jesus, na minha cabeça, eu sempre fui assim uma pessoa muito temente, desde criança, assim, não sei se por esses princípios que a família, né, sempre norteou, na minha cabeça, se eu não aceitasse Jesus, eu estava rejeitando a ele. E como é que se rejeita um Deus? Foi o meu primeiro momento. Mas eu não entendi muito, não entendia muito a questão da salvação. Tá. Aí aceitei, o pessoal pediu que a gente fosse lá na frente, nós fomos, oraram. Depois, no outro dia, eles visitaram, né, com 15 anos, já trabalhava, né, no interior, nós fomos de Itaberaba. Então, é o costume no interior a gente começar a trabalhar cedo, né? Sim. Principalmente há 40 anos atrás, né, 50 anos atrás, a gente começava cedo, para ajudar a família, né? E aí eles foram lá no trabalho, me deram a Bíblia e tal, mas não teve aquele discipulado, né? Mas foi o primeiro contato, né? Depois minha irmã se converteu, mas minha mãe quis dar uma surra nela, né? Com uma católica que ela era, né? E aí mas com você não aconteceu nada disso? Não aconteceu. Com a sua irmã já foi um negócio já diferente. Foi, ela é mais velha? Ela é mais nova. Mais nova, tá. Mais nova. Mas mesmo assim, minha irmã continuou algum tempo assim, mas depois ela desistiu. E eu não entendi muito, eu também não fui muito avante aí na caminhada, né? Só que assim, nós, a família, meu pai era um homem, sim, extraordinário. Porém, eu vim compreender o meu pai, e é importante dizer isso, eu vim compreender meu pai quando eu tinha 35 anos, 36 anos, mais ou menos, e já estava até casado. Uau. Meu pai não passava um final de semana conosco. Eu não tenho lembrança assim do nosso pai brincando com a gente, mas eu, como fui sempre uma pessoa temente, sempre gostei de honrar os meus pais, inclusive eu comecei a trabalhar com 14 anos para pagar luz, ajudar a água lá em casa. Sim. Então, assim, eu tinha um sonho, né, de conquistar o meu pai. Né? Ele não passava nem, assim, um final de semana ele não passava em casa conosco. Ele teve suas dificuldades, né? Ele perdeu a mãe muito cedo, então ele tinha dificuldade de ser esse pai. E eu vim compreender isso muito mais tarde, mas isso gerou alguns traumas lá em casa e tal. Mas eu sempre com esse coração de um dia honrar meu pai. Meu pai era um homem muito bem conhecido na cidade e tinha uns amigos que eram bancários. E eu disse, eu vou ser um bancário, porque meu pai gosta de estar com bancário, então eu vou ser um bancário.
E Isso inconscientemente ou conscientemente? Conscientemente. Tá. Conscientemente. Hoje eu entendo o que é que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que vivas bem. Aliás, eu quero abrir um parêntese aqui, falar sobre isso, porque esse é um mandamento que Deus tem colocado no meu coração para pregar nas igrejas por onde eu tenho passado. Sim, nós damos seminário de família, aconselhamos pessoas, né? E a gente tem visto, também nós temos o pastor Alexandre Bahia, né, através da DECO, estou no coração dele para abrir 2 centros de recuperações, e eu tenho 6 anos de aposentado, então eu tenho dedicado esse tempo lá no centro de recuperação. Uhum. Todos que estão lá desonram aos pais. 90% dos que lá estão já foram evangélicos. Uau. Pastores, presbíteros, filhos de pastores, filhos de missionários, obreiros da casa do Senhor. Então, assim... É um número não, muito relevante. Eu choquei com esse número. Eu choquei. Então, eles não entenderam, embora passasse na igreja evangélica, esse mandamento: honra teu pai e tua mãe para que viva bem muito. Ou seja, é um mandamento com promessa. Qualidade de vida e longevidade. Inclusive, quando você não honra seu pai e sua mãe, você não descobre o que você quer ser da vida. Uhum. A Bíblia diz que quem desonra seu pai e a sua mãe, corvo dos ribeiros arranca os seus olhos. Ou seja, você fica cego para a vida. Né? Sim. Então eu vim descobrir que Deus me abençoou muito na vida por conta desse mandamento. E inconscientemente, por temor, eu honrava meu pai. Queria honrar meu pai. Uau. E aí, nesse sonho de honrar meu pai, de dar orgulho a ele, porque ele tinha muitos amigos que eram bancários, eu comecei, então, a estudar. Né? E o sonho... fiz vários concursos, aí naquela época, aí o político passava, o político entrava no meio, mas tudo era o plano de Deus. Né? Tudo era o plano de Deus. Fiz concurso da Coelba, da Embasa, tal, Banco do Brasil. Foi quando, então, em 82, apareceu a Caixa Econômica Federal em Itaberaba. E abriu um concurso. E aí eu comecei, já vinha numa vibe de estudar bastante, né? Naquela concentração estudando, eu não saía para festa. Eita. Dia de domingo, os amigos chegavam lá em casa para a gente ir para a rua, eu não... Bora bater um babinho aqui. Vamos jogar um dominó, nada, meu querido, nada. Focado. E aí eu fiz o concurso da Caixa. Só que, antigamente, o concurso da Caixa, se você passasse, olha que loucura, você passava nas provas mais difíceis. Se você perdesse em datilografia, você era eliminado do concurso. E aí eu passei nas provas, e inclusive, quando eu peguei a prova, rapaz, começou a saltar as respostas aos meus olhos. Eu sei que eu dei um glória a Deus naquela sala. Uau. Sem ser crente. Deus começou a me fazer lembrar, o Espírito Santo de Deus começou a me fazer lembrar daquilo que eu tinha estudado. E, rapaz, eu lembro assim que eu respondi umas 30 questões seguidas certas. Saltava assim, as respostas começavam a saltar os olhos. Olha o que é uma honra aos seus pais. Uau. Sua vida, você vai viver bem. Sim. Você vai viver bem. É mandamento. Né? Deus ali trabalhando por conta da honra que eu estava querendo dar ao meu pai. Mesmo não sendo crente. Aí você passou nesse concurso de primeira? Aí passei no concurso. Aí faltava a datilografia. Aí eu lembro, assim, minha mãe sempre me levou para a igreja católica, né? E eu estava desesperado, assim, rapaz, achando que ia perder em datilografia. Eita. E eu já trabalhava desde os 14 anos, ou também o que é honrar os pais. Com que você trabalhava? Eu trabalhava no escritório de contabilidade, batendo datilografia. Uau. Então eu era muito bom. Você sabe o que o Steve Jobs fala assim, ó, a gente só vai conseguir ligar os pontos olhando para trás. Exatamente. Então eu era exímio da datilografia. Batia legal mesmo. Uhum. Aí, mas me veio um temor disso, assim, que eu acho que foi da parte de Deus, um temor que eu ia perder aquele concurso. E assim, bateu um desespero, eu fui para a igreja católica. E eu lembro assim que quando eu entrei na igreja católica, tinha um Jesus, assim, uma estátua de Jesus, né? Crucificado lá.
com a cruz, com aquele Jesus sofrendo com a cruz nas costas. E eu, desculpa, eu ajoelhei ali naquele lugar e disse assim: Senhor, se o Senhor me ajudar a passar nesse concurso, eu serei um crente. Na Igreja Católica? Dentro da Igreja Católica. Dentro da Igreja Católica. Porque com 15 anos eu tive uma experiência de qualquer forma. Você aceitou, mas não continuou no caso? Não continuei. Tá. Não continuei. Aí eu passei no concurso. Né? Passei no concurso. Inclusive, rapaz, quando eu passei no concurso, saía no jornal à tarde. Uau. E meu pai estava com os amigos dele. E eu estava em casa estudando para o próximo concurso, que eu não parava. Disse: daí a pouco chega meu pai e seus amigos lá em casa. E disse: você não leu o jornal? Não, meu filho. Eu disse: não, meu pai. Aí ele falou: seu nome está aqui no jornal, você passou no concurso da Caixa. Uau. Ele sabia que você estava estudando para aquele concurso e tal, né? Aí ele começou a chorar. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando. Porque ele veio trazer uma notícia e o filho estava estudando. Veio trazer uma notícia que eu já tinha passado no concurso e o filho dele já tinha passado nesse concurso. Uau. Eu sei que eu recebi uma presença de Deus tão grande que eu flutuava. Eu não andava, não, eu flutuava. Foi uma alegria, uma alegria tão profunda, né? E, assim, uma alegria tão grande, como quem Deus dizendo assim: ó, porque você, mesmo sem saber, cumpriu a minha palavra, querendo honrar o seu pai, eu te abençoei. Aí eu passei nesse concurso. Fui trabalhar em Xique-Xique, porque eu era uma pessoa assim, bem tímida na cidade e achava que ninguém gostava de mim, meio complexado, né? Sim. E aí... Desculpa. Beba uma aguinha. Enquanto isso, um recado para você que está acompanhando aqui o nosso ColaboraCast e ainda não fez a sua inscrição no treinamento Método Lead. É um treinamento de comunicação e oratória. A próxima turma já é muito breve. Você vai descobrir a data no link aqui na descrição. E você pode fazer também o treinamento online, 100% online, com videoaulas para você assistir onde você estiver. Voltando aqui à história, só para pegar só alguns hiatos aqui, para a gente amarrar alguns detalhes. Interromper a hora que você quiser, pode interromper. Fique à vontade. Dos 15 anos você aceitou, mas não continuou? Não. Mesmo recebendo Bíblia, mesmo recebendo a presença do Não irmão, entendi dos ali, não entendi a salvação. Não entendi a salvação. Então você fica de 15 até 24 anos sem voltar à igreja evangélica? Sem voltar. Tá. Quando você é levado aos 15 anos e aceita ali com um amigo, o amigo aceitou junto? Não. Quando você eu fala... não lembro quem foi, rapaz, que me convidou, sabia? Não me lembro. Tá. Eu perguntaria se você tinha uma proximidade muito grande aí com essa pessoa, mas você não lembra quem foi. Eu lembro da pessoa que me trouxe a Bíblia. Tá. O nome dele é Rui, eu lembro até hoje, mas... O amigo que levou, você não lembro. Foi um anjo, então. Foi um anjo. Sabe, né? Deus é bom o tempo todo, né? Deus nos ama. O que a gente percebe? Que geralmente as pessoas que exercem algum tipo de influência sobre nós, elas teriam essa capacidade de nos fazer aceitar a Jesus de alguma forma, tá? Seja um amigo, seja um parente, ou seja, pessoas que passam muito tempo com a gente. Ela tem poder de influência maior, tá? Mas a gente chega a isso daqui a pouco. Você, então, se converte aos 24 anos e faz uma oração numa igreja católica dizendo que ia ser crente. Não, antes de eu me converter, porque quando eu passei no concurso, eu tinha 20 anos, rapaz. Nossa, foi jovem. Eu tinha 20 anos de idade. Eu quero honrar os pais, né? Eu tinha 20 anos de idade. E aí, como eu falei, meio complexado, queria ir embora de Itaberaba. Então, quando eu vim, inclusive foi a primeira vez que eu vim para Salvador, fiquei em hotel, né? A Caixa é uma empresa assim, fantástica, a Caixa Econômica Federal é uma empresa fantástica. Aí, quando foi no final, a gente vinha para o curso de integração, e no final eles davam um envelope para a gente. Se a gente quisesse trocar com alguém, eu disse: para onde Deus me mandar, eu vou. E Deus me mandou para Xique-Xique, não sei se você já viu falar, depois de descer. Já. Né? Só falta aí em Xique-Xique, mas eu conheço de nome. Pronto. Rapaz, foi a viagem mais feliz da minha vida. Uau. Foi.
Foram 12 horas de viagem naquela nome da Intran, né? Mas foi a viagem mais feliz da minha vida. Inclusive, meu pai me levou lá na porta do ônibus, minha mãe ficou chorando em casa, meu pai me levou lá na agência, né, de ônibus, e lá, meu filho, com 20 anos de idade. Aí, não, eu tinha 21, porque eu passei com 20, mas assumi com 21. Aí fui para Chique Chique. Comecei a trabalhar com 6 meses, e Deus começou a me abençoar, rapaz. Com 6 meses eu já era caixa, já era caixa do banco, e fui. E aí, bebida, né? Essa boemia lá. E lá tinha uma cidade muito boêmia. Uhum. Lá tinha 8 boates quando nós chegamos. Funcionava de segunda a segunda. Porque lá tem o Rio São Francisco, então, assim, aquelas embarcações turísticas passavam por ali e tal. Era uma farra a cidade, né? Aí, com um ano não, eu cheguei lá em setembro. Em outubro, eu não esqueço o lugar, assim, eu ia passando de frente de um cinema antigo. Depois eu descobri que nessa rua que ficava a igreja, a Assembleia de Deus. Uau. Eu ia passando em frente ao cinema e Deus falou assim comigo, rapaz, nos meus ouvidos. Até hoje eu aguardo a sua promessa. Aí, só que quando eu fiz o curso de integração, eu conheci alguém que era crente, que tinha passado no concurso. Que nós viemos fazer os exames de saúde, eram feitos aqui em Salvador. Certo. Aí a gente veio no mesmo ônibus e eu fui perguntando acerca da Bíblia. E esse irmão Esmeraldo, ele sabia a Bíblia demais, rapaz. Foi criado no Evangelho, ele professor de escola dominical. Ele me deu uma aula de Bíblia. Aí eu entendi a salvação. Aí eu compreendi a salvação. Só que ele nos exames deu uma mancha no pulmão dele, de forma até errada, porque ele não tinha nenhuma mancha, mas Deus, acho que Deus trabalhando, tá, né? Ele teve que voltar a fazer os exames, então eu fui chamado, eu fui para Chique Chique. Quando Deus falou isso comigo, na porta do cinema, eu disse a Deus, eu só serei crente se o Senhor mandar aquele rapaz para vir morar aqui em Chique Chique. Aí, com 30 dias, mais ou menos, tinha uma jovem lá, que inclusive era até minha namorada, rapaz, da Caixa lá. E ela dizia, eu vou embora, não fico aqui nesse lugar, aquele lugar era muito estranho. Hoje não, mas naquela época, você tem uma ideia, rapaz, quando nós chegamos lá, tinha um mês que tinha inaugurado a energia elétrica. Nossa! Era. Você tem uma ideia como era o local. Então, era muito pistoleiro. Então, assim, uma região bem nórdicas. Aí, ela se apavorou. Aí foi embora. Quem vem morar? O colega. O colega. Chega esse colega lá, de carro. E diz, Deus, agora não tem o que falar para o senhor, né? Aí começamos a construir a nossa amizade. Nós morávamos em uma república que chama, né? Sim, sim. Tinha um colega da Caixa, tinha um colega da Codevasp, e aí ele pediu para vir morar lá. Quando ele chegou nessa república, a primeira coisa que ele fez foi dobrar os joelhos e orar, no meio de todo mundo. Diga, rapaz, esse cara é crente. Aí pronto, a gente começou a fazer uma amizade. Como nós dois éramos de Itaberaba, e ele tinha carro, ó como Deus é tremendo. Rapaz, eu era uma viagem de ônibus assim, só graça, viu? Porque não tinha ônibus direto, você pegava um para Irecê, de Irecê para Itaberaba, o ônibus entrava em tudo que é cidade. Era uma loucura. Era uma loucura. Deus agora manda não só uma pessoa para me evangelizar, para ser meu amigo, como manda de carro. O gerente caiu na nossa graça. Então, sempre que tinha uma folga, ele mandava os dois ir. Aí eu já não vinha mais de hoje, já vinha com um colega de carro e voltava com ele. Construímos uma amizade, a família dele, amiga da nossa. E aí formamos uma amizade com um ano, andando com ele, eu aceitei Jesus. Fui muito discipulado, fui muito bem ensinado. E ele foi te discipulando? Ou você foi discipulado depois na igreja? Não, ele que me discipulou. Tá. Ele que me discipulou. Tá.
né? Ele me discipulou na igreja assim, bem pequena, bem carente, né? E assim, a gente, pela misericórdia de Deus, assim, a gente era fiel a Deus, né? Então ajudamos muito aquela igreja lá, né? A gente evangelizava, saía para evangelizar com aqueles alto-falantes, com aquelas radiolas. Top, top. Edson, você vê, né? Eu imaginava que teria acontecido aos 15, mas agora você já está com 24 agora. Isso. E se converte, mas perceba que não muda o formato como as pessoas aceitam a Jesus e a influência de outra pessoa como é importante, né? O manual de persuasão do FBI, ele utiliza o nome dessa técnica de FDI, que é a questão de frequência, duração e intensidade. Sim, sim. Quanto mais frequência você tem, quanto mais dura o tempo com aquela pessoa e quanto mais intenso você vive com aquela pessoa, ela vai, de alguma forma, exercer mais influência sobre a sua vida. E quer queira, quer não, esse rapaz acabou exercendo influência porque vocês começaram a viver muito juntos, muito próximo. Então você percebe que para uma pessoa aceitar hoje, Jesus já vai como pergunta, você acredita que é necessário, antes de fazer o convite, antes mesmo de ficar o tempo todo só evangelizando, procurar ter um tempo de qualidade com essa pessoa aos poucos? Ou como Nosso é que você vê isso? pastor Alexandre Bahia, ele tem uma visão assim, relacionamento. Relacionamento. Se você consegue se relacionar com a pessoa, é fácil você falar de Jesus para ela, né? Uhum. Claro, Deus sabe trabalhar de várias formas. Deus vai te usar para falar para uma pessoa que você nem conhece. Você pega um Uber, fala de Jesus para essa pessoa, tal. Você não tem nenhum relacionamento com essa pessoa. Uhum. O Espírito Santo, porque assim, qual é o nosso propósito? Assim, é levar Jesus até o coração, até a pessoa. Certo. Da pessoa para o coração, aí é o Espírito Santo. Né? Leva até a Mas porta, assim, né? a amizade é uma coisa importantíssima. Você construir um relacionamento com a pessoa, né? Para falar de Jesus, né? Para falar de Jesus. Aí o senhor me falou assim, aí eu descobri o que era salvação. Essa é aquela hora que eu pergunto para o senhor na câmera 1. Explica para as pessoas aí o que é salvação hoje, depois que o senhor descobriu. Pronto. É você entender e compreender o plano de Deus para salvação mesmo. Então, assim, nós éramos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E tem também um versículo na Bíblia que diz: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, assim, eu sempre falo, rapaz, eu nunca fui Deus, nunca morei no céu, né? Eu não sei o que é ser Deus. Mas por que Jesus veio? Porque teve a necessidade de um Deus se humanizar, dar a sua vida, padecer, sofrer, ser injustiçado, para morrer por mim e por você. Porque está escrito na Bíblia: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, o próprio Deus que fez a lei, ele mesmo se submeteu a ela para cumprir. Então, se há alguém que você pode confiar, é em Deus. Rapaz. Deus não te engana, Deus não te manipula. Então, o que está escrito ali naquela palavra é o que verdadeiramente vai se cumprir. Então, quando eu entendi a palavra de Deus, o plano da salvação através de Jesus Cristo, o que a Bíblia diz? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Inclusive, tem um versículo assim que me preocupa muito, sabia? Qual é? Meu povo sofre por falta de entendimento. Porque a Bíblia, ela é um conjunto de leis. Ela não é um livro de conselhos. Ela não é apenas um livro religioso. Ela é um conjunto de leis. E lei é lei. Ou você obedece, ou você está sujeito às penalidades. Às penalidades da lei. E aí vem, não adianta você dizer, eu não conheço. Né? Tipo, você pega um carro, está dirigindo aqui sem conhecer as leis. Aí você passa no sinal vermelho, vem a multa. Ah, mas eu não sabia que existia. Mas existe até lei para isso, né? Eu não sou advogado, você dá um Google depois aí para eu não correr o risco aqui de errar. Mas existe uma lei que diz que você não pode utilizar-se eu não sabia, o famoso eu não sabia, para descumprir uma lei porque você não sabia. Porque todo cidadão ele tem o dever de conhecer
as leis. Né? Então, Exatamente. eu estou falando aqui a grosso modo como um leigo, não sou advogado, mas se você der o Google, você vai encontrar o artigo e a informação completa. É importante a gente entender isso, já que a gente está falando um pouco aqui de evangelização, né? É muito importante a gente ter esse conhecimento de que a Bíblia ela é um conjunto de leis. Tem leis que são moral de Deus, a moral de Deus. É Deus ali. Os 10 mandamentos ali é Deus, rapaz. Ali é Deus. Deus é aquilo ali. Né? Certo. E ali não muda, independentemente de tribo, raça, nação, essa balela. São princípios imutáveis. Né? O Tiago Brunet chama até de princípios milenares. Porque Deus, rapaz, ele trabalha. Tudo que Deus formou, tudo que Deus criou, Deus instituiu leis. E o mundo espiritual, inclusive Albert Einstein, ele, crânio, né? Ele estudou bastante, ele chegou a uma conclusão: Deus não joga dados. Não é sorte, não é aleatório. Sim. Tudo funciona debaixo de leis. Tudo, no mundo espiritual também. Então, veja bem, essa é a lei moral de Deus. Então, essa balela, vamos atualizar a Bíblia. Né? Deus não muda e nem tem sombra de variação. Se ali é a moral de Deus, Deus não muda. Né? Então, a própria Bíblia diz: passar no céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tem as leis espirituais que derivam da lei moral e que são tão absolutas quanto as leis morais. Por exemplo, o orgulho precede a queda. Quando você vê alguém agindo com orgulho, rapaz, você tem que orar muito por essa pessoa. Porque na área em que ela está agindo com orgulho, ela vai cair. Porque é uma lei. Não há nada encoberto que um dia não seja revelado. Rapaz, você pode esconder de todo mundo. Mas um dia isso vai vir à tona. Um dia isso vai estourar. Porque é lei. Falando disso, então, Edson, rapidinho, que eu vou trazer à tona esse trechinho que você está me falando aqui, né? Não tem nada encoberto que não possa ser revelado. Vou trazer um assunto que é um pouquinho delicado. Okay. Mas antes de qualquer coisa, as pessoas às vezes ficam na dúvida: mas será que o céu existe mesmo? O que eu costumo falar é o seguinte: cara, eu vou trabalhar como se existisse e trabalhar como um cristão aqui, porque se você parar para pensar, o que eu perco em ser cristão, em imaginar que realmente existe o céu como de fato existe? Mas aí não existe céu e eu vivo de qualquer forma aqui. Mas, cara, e se existir? Você já imaginou para o outro lado que a pessoa pode ir? Então, assim, na boa, na dúvida, escolhe o caminho que é um pouquinho mais estreito, mas você não perde muita coisa, não. As pessoas, às vezes, pensam que tem muita restrição ser cristão. Às vezes tem esse peso por vir de fora. Para você que está dentro, existem tantas restrições assim a ponto de que você, poxa, não vale a pena? Rapaz, é porque também, assim, a gente tem que ser sincero. Eu acho que houve muito fogo estranho e muita religiosidade, né? Assim, claro, eu sou assembleano aí há 40 anos, né? Amo demais. Essa instituição tem um papel fundamental nessa nação. Rapaz, eu conheço homens que saltaram em lugares com a família em cima de um pau de arara com a mala e acabou. Para procurar um lugar, para evangelizar, e fundou igrejas, são igrejas hoje poderosas. Né? Então, assim, mas houve muito assim, por exemplo, você falou aí sobre renúncia, né? A porta estreita. Rapaz, é isso. Quando a gente fala de renúncia, às vezes a gente fica parecendo que a renúncia é um sofrimento. Mas, rapaz, há um poder na renúncia. Tem muito mais ganhos do que perdas. Há um poder na renúncia, rapaz. Porque quando você abre mão da sua vontade, você estabelece a de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando você abre mão da vontade de Deus e faz a sua, né? E você faz a sua em detrimento da lei, descumprindo mandamentos espirituais, aí você vai sofrer. Então, na verdade, o que a Bíblia diz? A bênção acompanharão aqueles que crerem. Então, ser crente, obedecer a Deus, sabe? Não é que você está isento de aflições, mas, rapaz, você tem Deus com você. Você tem Deus. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século.
Essa também, essa coisa de Deus não, olha, Deus não está nesse negócio de nos fazer felizes. Tá. Deus está nesse negócio de nos amadurecer. Como assim? Explica melhor isso aí. Quando você é uma pessoa madura, você tem um alicerce para ser feliz. Né? Então, esse evangelho assim, esse evangelho sem renúncia, ele não é, eu sempre digo lá na igreja, assim, quando eu dei essa palavra, né? Muitas vezes nós vamos para a igreja para buscar uma resposta de Deus. Ou resolver um problema. Pronto. Não é que é errado. Tá. Deus é um Deus generoso que tem tudo para todos. Né? Mas o que Deus quer também é que nós não só vamos à igreja ou vamos a Ele para buscar uma resposta, mas Deus quer também que nós sejamos a resposta. Tá. Quando você constrói esse coração, rapaz, de ser essa pessoa que Deus está procurando, porque Deus disse, eu estou procurando essa pessoa, está na Bíblia. Procurei alguém que se colocasse na brecha, mas não encontrei. Deus fez um lamento, disse. Deus chorou praticamente, não encontrei essa pessoa. Eu vou precisar fazer justiça, porque não é esse o objetivo de Deus. Deus não quer fazer justiça, mas ele precisa fazer se não tiver jeito. É bíblico que Deus é amor, Deus, mas também é justiça. Exatamente. Né? Então, procurei alguém que se colocasse na brecha por essas 10 tribos de Israel, mas não encontrei. As 10 tribos de Israel, não sei se você sabe, sumiu do mapa. Não seriam 12? Não, eram 12, mas essas 10 tribos. Tá, só para entender melhor. Sumiu. Desapareceu. Né? Ficou Judá e Benjamim. Tá. Né? Ficou Judá e Benjamim. Porque não achou um intercessor. Esse coração de intercessor, esse coração é que nós, como cristãos, precisamos construir. O que é um intercessor? É aquela pessoa que se coloca na brecha por uma igreja, por uma pessoa, por uma família. Rapaz, isso é altamente vitalizante, isso é altamente importante. Quando você começa a construir esse coração de servir, certo, entendeu? Maior que serve, a resposta, né? Maior que serve. Através do seu talento, do seu dom, sabe? Certo. Claro, você vai buscar a resposta, porque Deus tem resposta para tudo. Mas não só isso, de você ir para uma igreja só com essa intenção, com esse objetivo, mas que você comece aí para começar a construir esse. Eu estou vendo um defeito ali na igreja. Você vai orar. Em vez de falar mal, em vez de murmurar, vai orar. É porque se Deus está fazendo você enxergar, é porque Ele quer que você seja a resposta. Exatamente. Você não é somente você não enxerga o problema só para enxergar o problema, é para ser parte da solução, né? Eu quero trazer um assunto aqui, é um pouquinho polêmico e aí tem uma certa cautela, imagino, na resposta, mas se o senhor não se sentir à vontade para responder também, fique à vontade, tá? A gente percebe alguns escândalos que acabam afastando de alguma forma as pessoas da igreja. Isso acontece na igreja católica. Isso também acontece na igreja evangélica, onde a gente percebeu casos de pedofilias e casos de distribuição de materiais pornográficos infantis. Inclusive, o pastor Aguinaldo Betti, que assim, era ou não sei como falar mais, uma grande referência em questões de escola bíblica dominical, acabou sendo preso há cerca de 1 mês e 10 dias atrás, e por estar compartilhando e consumindo conteúdos de pornografia infantil. Infelizmente. Tá? E aí, infelizmente, isso de alguma forma mexe ou não mexe, a pergunta é essa, com as pessoas que o acompanhavam, 415 mil inscritos, isso não somente professores de EBD, como também alunos que queriam se antecipar nas escolas bíblicas dominical. E ele falava assim, uma frase, Edson, eu não me esqueço. Olha, o passarinho ele pode sobrevoar a sua cabeça, mas ele não pode aninhar-se. Verdade. Mas aí eu gostaria que o senhor comentasse a respeito disso agora, de como é que as pessoas devem se comportar quando coisas como essa acontecem no nosso meio. É isso que eu estava te falando, né? Que Deus está querendo fazer a gente de uma pessoa madura. Quais são assim as características de uma pessoa madura, né?
Aquela pessoa que sabe o que quer da vida em Deus, independentemente das circunstâncias, do que acontece. Uhum. Né? É uma pessoa que perdoa, uma pessoa que pede perdão, é uma pessoa madura, aquela pessoa que aceita a correção. Menino aceita a correção? Dificilmente. Dificilmente. Né? Uhum. Mas um adulto precisa aprender a ser corrigido. Esses dias, nós estávamos numa pizzaria e eu estava pedindo à la carte e meus filhos rodízio. Tá. Quando eu terminei de comer a minha parte ali, né, da carte, que veio só a pizza para mim, minha esposa e alguns que estavam ali, me deu vontade de comer um pedaço de pizza doce. E eu disse, meu filho, pede um pedaço uma fatia de pizza doce e passe para mim. Uhum. Ele olhou nos meus olhos e disse, isso é errado, meu pai. E eu disse, você está certo. Eu estou totalmente errado. Chamei o garçom veio, e eu disse, garçom, eu ia fraudar o seu restaurante, rapaz, sem saber. Sem saber não, sem me perceber do que eu estava fazendo. Certo. Me perdoe. E ele falou, qual é o problema? Ele disse, eu queria um pedaço uma fatia de pizza doce, pedi ao meu filho, que está a rodízio, passasse para mim. Aí ele falou, pela sua sinceridade, eu não vou lhe dar um pedaço, não vou lhe dar dois. Legalizei ali a questão, Uhum. me deixei ser corrigido pelo meu filho, Certo. porque nós vamos errar, rapaz. Nós vamos errar. Então, quando Deus fala assim, perfeição, não é que você nunca vai errar, mas aquela pessoa que reconhece os seus erros. Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque quando pegava o Davi errado, peguei, errei. Então, a pessoa madura é essa. É a pessoa que aceita a correção, que não tem um coração rígido, né? Que perdoa, sabe perdoar, sabe pedir perdão, Tá. né? Sabe estar com as pessoas, respeitando a diferença, sabe? Essa que é uma pessoa madura, né? Mas você acha que traz algum tipo de influência para as pessoas? No caso do Agnaldo Betti aí? Mas assim, é isso que eu quero chegar. Tá. Infelizmente, na nossa igreja, muitas vezes nós temos muitas pessoas imaturas. Que o caso dele, por exemplo, aí tem até nós desenvolvemos um estudo raízes da depressão. Tá. São 7 raízes assim, da depressão. Então, uma das raízes da depressão é abuso sexual na infância, seguido de mordaça. O abusador, geralmente, sim, ele foi abusado. Geralmente ele foi abusado. E todo lar desintegrado, ele está sujeito ao abuso. Geralmente, os abusos físicos, emocionais e principalmente os sexuais, eles vêm de um lar desprotegido. Um pai alcoólatra, um pai que abandonou o lar muito cedo, um pai agressivo, né? Enfim, você expõe o seu lar ali. E aí o abusador, ele foi abusado, às vezes se converte, ou aceita Jesus, ou, às vezes de coração até sincero mesmo, de servir a Deus, certo, mas não foi liberto. Uma coisa é salvação, outra coisa é libertação. São duas coisas totalmente diferentes. Tá. Né? O ladrão da cruz, ele foi salvo, ele foi liberto? Não. Ele teria que ter uma caminhada com Deus aí. Mas, se você aceita Jesus agora, você está salvo. Ok. Mas a libertação é a reeducação, que, através da Bíblia, né, você vai se adequando de acordo com a palavra, e Deus, obedecendo ali a palavra, Deus vai te libertando. Tá. Mas muitas vezes, rapaz, a pessoa aceita Jesus, está salvo, mas não está liberto. E isso pode comprometer a sua salvação. Tá. Ao ponto da pessoa cometer um ato insano desse, né? Você abusar uma criança. Rapaz, se você quer acabar com a identidade sexual de uma criança, abuse uma criança.
Porque quando Deus fez uma criança, quando Deus fez a gente, antes de dar o nome, macho e fêmea nos criou. Então, a primeira identidade nossa é o sexo. Se você quer realmente traumatizar essa identidade sexual, é o abuso, rapaz. Assim, pela misericórdia de Deus, assim, nós trabalhamos com aconselhamento. Isso é mais comum do que você pensa e imagina. Uau. É. Tá aí. É muito mais comum do que você pensa e imagina. E assim, o abusador, geralmente ele foi abusado. 70% dos abusadores são parentes. Então, eu posso dar um recado aqui, pode, por favor? Claro, por gentileza. Com quem você tem deixado suas crianças? Em que lar você tem deixado suas crianças? Esse lar é um lar alcoólatra? É um lar imoral? Outra recomendação, ensine seus filhos com relação a isso. Você não está instigando eles a ser imoral. Pelo contrário, você está prevenindo eles. Olha, meu filho, se alguém tentar lhe molestar, mexer nas suas partes íntimas, conte para seu papai e para sua mamãe, porque não é você que é errado. É quem está tentando fazer esse mal. E nós, como os pais, vamos tomar as devidas providências. Quando você faz isso, você está prevenindo a criança. Uhum. Porque qual é a estratégia do abusador? É amordaçar a vítima. No sentido literal ou não, com assim, palavras? É emocional mesmo. Emocional. Se você contar para sua mãe, ela vai lhe matar. Se você contar para o seu pai, eu vou dizer que você é um viadinho. Seus pais não vão acreditar. Rapaz, e a maioria dos casos os pais não acreditam, porque são pessoas ligadas. Convívio. Tem muita confiança. Muita confiança, sabe? E assim, e acaba aí gerando a passividade. Porque o que é a passividade? A gente está indo para um caminho aqui que eu não sei se é para ir, né? Vai lá. Vamos conversando? Bora lá. Bora lá, né? Como é que a pessoa se torna uma pessoa passiva? É quando ela acostuma com as coisas absurdas. Por isso que a Bíblia é inteligente. A Bíblia manda a gente se irar, sabia? Às vezes mas não pecar. Às vezes o cristão pensa que não pode se irar, né? Que é pecado. Não, a Bíblia diz, irai-vos. É uma ordem. Irai-vos. Se indigne. Não se acostume com coisas absurdas. Você tem que protestar. Não imagina o marido dá o primeiro empurrão da mulher, a mulher aceita aquilo ali passivamente, ele vai se achar no direito de fazer sempre. Mas como é que uma pessoa se tornou passiva? Porque a passividade, ela é o coração da depressão. É a passividade que é o coração da depressão. Por isso que no Provérbio 20, olha como a Bíblia tem resposta para tudo. 24:10, se te mostrares frouxo, no dia da angústia, tua força será pequena. Reaja, se indigne, ira, mas não peque. Top. Não faça justiça com sua própria mão, não deseje o mal às pessoas. Esse é o caminho da alegria, da felicidade, essa forma madura da gente entender a palavra, né? Então, como é que a pessoa se tornou passiva? Através do abuso, rapaz. Seguido de mordaça. O abusador amordaça a vítima e volta, e ela acaba acostumando com coisas absurdas. E aquilo acaba desenvolvendo uma depressão. Outra coisa, é importante você falar. Se você foi vítima de um abuso, procure uma pessoa madura, né, um crente maduro, o pastor da sua igreja, e fale para ele. Quando você fala, seu corpo sara. Quando você cala, seu corpo adoece. Então, fale para o seu pastor, converse com ele. Né? Se o seu pastor é uma pessoa madura, né? Se é uma pessoa da sua confiança, converse com ele. Exponha. Né? Sim. E Deus vai alegrar o seu coração, né? E vai sarar a sua alma. Top demais. Conversando aqui com o Edson Suzaki, ó, o testemunho vai ficar para um segundo encontro. Vai ter um testemunho forte. A gente vai deixar em aberto aqui para uma próxima agenda o Edson voltar. Mas
eu quero falar sobre o projeto com família que você faz. Sim. Qual a importância das pessoas terem as famílias dentro da igreja, principalmente as crianças, né? Trabalhar já com as crianças dentro da igreja desde cedo. Ok. Eu criei minha família dentro da igreja. Uhum. Né? Eu sempre levei meus filhos para a escola dominical. Inclusive, assim, minha filha tinha resistência de ir para a sala. Eu nunca forcei ela a ir. Ela ficava com a mãe, novinha, ela ficava com a mãe ali. Mas eu tinha assim, que tinha aquele ambiente, teria que nada forçado, teria que ser o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida dela. E chegou o tempo, ela começou a ir para a salinha e tal. Pela misericórdia de Deus, sabe, assim. Uhum. Eu digo que é Deus, porque eu cometi muitos erros, sabe? Eu cometi muitos erros, né? Depois que eu aceitei Jesus, assim, eu cometi muitos erros, por falta de, assim, entendimento mesmo, sabe? Tá. Aí, pela misericórdia de Deus, rapaz, meus filhos, todos dois, eu tenho 3 filhos, né? Tenho uma filha antes do casamento e tenho 2 filhos do casamento. Tá. Pela misericórdia de Deus, para todos os 3 casados, né? Meus filhos servem a Deus ali na ADECO, né? Todos nós servimos ali. Meu filho é baterista, né? Minha filha e meu genro trabalham com adolescente e minha nora canta no grupo no de louvor da igreja, Ministério de Louvor, né? Da igreja. Todos nós servimos a Deus. Mas o mais importante não é você levar o filho para a igreja. Uhum. O que é o mais importante? O mais importante é você dar o exemplo. A igreja vai ser uma extensão daquilo que você é em casa. Rapaz, não tem coisa pior para os seus filhos do que você ser um hipócrita. Porque na igreja a gente mostra aquela cara de santo que só eu e você sabe mostrar. Mas em casa, quem somos nós? Deus me deu uma palavra. Eu fui convidado para pregar na de Barra, na congregação nossa da Barra, e Deus me deu uma palavra. É tempo de olharmos para dentro da nossa casa. Então, quando você constrói um caráter em casa, né? Um caráter em casa, você realmente, a igreja vai ser uma extensão da sua casa. Uhum. Não adianta você dizer, não minta, você é um mentiroso, não compre e pague, você é um enrolado, um atrapalhado, você trata mal a sua esposa, seus filhos estão vendo tudo aquilo ali. Né? Está vendo tudo aquilo ali. Então, assim, rapaz, você tem que construir esse ambiente em casa. A escola dominical, a igreja, vai ser uma consequência disso que você constrói em casa. Então, assim, rapaz, meus 3 filhos, rapaz, me admiram mesmo. Sabe, são meus fãs de carteirinha. Que massa. Você virou o herói deles. Não precisa olhar para fora para achar um herói. Mas assim, eu pedi perdão a eles pelos erros que eu cometi, olhando nos olhos dele, pedi perdão, me humilhei. Tá. Né? Eles me perdoaram. E a gente hoje tem uma relação assim muito legal. Existe assim, rapaz, tem um versículo na Bíblia, o último versículo do Velho Testamento, Malaquias 4:6. E converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quem fere a terra com maldição não é o diabo, é Deus. Deus não está falando nesse versículo para o pecador, Deus está falando para o seu povo. Inclusive, lá em Lucas 1,17, ou seja, Deus fecha o Velho Testamento com essa recomendação. Certo. E abre o Novo Testamento com essa, Lucas 1,17. Converter o coração dos pais. E ele vai, João Batista, com o espírito de Elias, para converter o coração dos pais ao coração dos filhos. Isso significa o que na prática, Edson? Rapaz, você não pode deixar brecha nenhuma de impasse de relacionamento com seu filho. Zero. Primeiro exemplo, você ser aquela pessoa de caráter. Né? Uhum. Segundo, não sei se vai dar para pegar aqui, mas bem aqui. É uma balança, sabe? Tá. Aqui é o fiel da balança. Tá.
Aqui é amor. Certo. E aqui é limite. Ok. Você tem que conseguir que essa balança fique assim, equilibrada. O que é que acontece? Se você der amor e não der limite, seu filho corre o sério risco de ser um delinquente. Ele não tem limite, ele não sabe o que é limite. Ele não sabe o que é regra. Ok. Se você dá só regra e não dá amor, e não dá afeição, rapaz, seu filho pode até obedecer, mas vai ser um legalista, aquela pessoa sem nenhuma paixão, sem nenhum amor em fazer as coisas. Ele obedece por obedecer, sabe? Uhum. Então a gente tem que buscar em Deus uma sabedoria para nós equilibrarmos isso aqui. Né? Claro, tudo isso de acordo à idade também. Certo. Uma coisa é você corrigir uma criança. Outra coisa é você corrigir um adolescente. Porque muitas vezes nós perdemos um time nisso aí. Não tem coisa pior assim, para um adolescente do que você tratar ele como se fosse uma criança. O adolescente ele começa a buscar a sua individualidade, e isso é legítimo. O que é que a gente diz? A individualidade é rebelião. Que é outra coisa que a gente precisa entender. Toda rebelião é um pedido de amor. O filho está dizendo assim, por favor, me ame. O que é que a gente faz? Rejeita. Uau. Fica com ódio do filho, fica com raiva, perde o relacionamento. Aí que o diabo entra. Aí é que vem a brecha da maldição. Rapaz, você não pode perder o coração e converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu, como pai, não posso perder o coração dos meus filhos. Eu, como filho, olha como é, a coisa é responsabilidade Sim. pessoal. Sim. Eu, como filho, não posso perder o coração do meu pai. Ah, mas meu pai fez. Não importa. A Bíblia diz que é para mim honrar e eu vou honrar. Ah, meu filho é rebelde, eu vou amá-lo. Eu vou amá-lo porque vosso pai não feriu o coração dos vossos filhos. A responsabilidade é minha. E os pais também não podem ir aos filhos, né? Isso. Falem em vezes também. Não pode ir vosso pai não provoquei ira ao coração dos vossos filhos. Por isso que assim, nós não podemos descansar enquanto o coração dos nossos filhos não estiver conectado ao nosso, enquanto o nosso não estiver conectado ao coração do nosso pai. Que aí é que entra a maldição. Top demais. Edson Suzarte, rapaz, o tempo aqui vai embora. Se deixar, a gente vai conversar umas 3 horas aqui. Vai. Mas você fica aberto, tá? O convite para a gente vir em uma outra oportunidade, no mês que vem, quem sabe, já bater um papo aqui no nosso ColaboraCast. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, Edson? Alcança. Mas tem que deixar. Mas tem que, sempre falo. Não é só deixar. Eita. É confessar também. Não é só confessar. Porque tem pessoas que reconhecem o seu pecado, mas não deixam. Ele sabe que está errado, sabe que está pecando, mas não deixa. Né? Então, assim, é essa conjunção. Aquele que confessa e deixa. Tá. Né? Alcança a misericórdia. E alcança mesmo. Deixa um recado final. A glória da segunda casa será maior que a primeira, né? Maior do que a primeira. Deixa um recado final aí para quem assistiu o ColaboraCast até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar like, comentários. Alguma coisa que você sentiu neste programa, deixa aqui nos nossos comentários também. Fala aí, Edson. Eu sei que eu entrei aqui para contar o testemunho, né, do que como Jesus me curou, né, do câncer da tireoide. Mas a conversa Deus dirigiu muito para a família. E se você que está me ouvindo, rapaz, se você é um pai, em nome de Jesus, rapaz, sente com seu filho, instrua seu filho, procure ser uma pessoa de caráter, peça perdão ao seu filho se você já errou. Né? Você não vai perder a sua autoridade, ao contrário, você vai ganhar autoridade. Você está ensinando o seu filho a ser uma pessoa humilde. Se você é filho, onde tiver seu pai, vá atrás dele. Diga a ele o que ele fez com você, o abandono, as mágoas, as feridas. Depois você olha nos olhos dele e diz assim, com tudo isso eu amo o Senhor, porque Jesus me amou. Jesus me perdoou. Eu era um pecador, estava indo para o inferno, mas Jesus me perdoou. Eu agora preciso também perdoar o Senhor, porque
Esse é o mandamento, que nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Então, se você é pai, se conecte ao coração do seu filho. Se você é filho, se conecte ao coração do seu pai. A bênção vai te acompanhar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e não cumpra. Deus abençoe você. Disse muito obrigado. Que prazer conhecer você pessoalmente. Tem uma simpatia, né? Tem uma simpatia. Obrigado. Né? Você está no lugar certo. Você sabe que tem muito a ver com o Rospaz também, né? Sim. Você achar o propósito pelo qual Deus te criou em todas as áreas, porque assim, há um paradigma que assim, que é coisa secular e outra é tudo que você faz, rapaz, é sagrado. Isso aqui é sagrado. Isso aqui é sagrado, porque foi o propósito pelo qual Deus te criou, direcionou a tua vida. Então, tudo que você faz é sagrado. Amém. Né? Profissão, na igreja, a gente não está desvinculado de uma coisa sagrada e a outra secular. Sim. Tudo que nós fazemos de acordo com aquilo que Deus planejou para a nossa vida é sagrado. Você falou aí, Edson, quero fechar com essa mensagem aqui também para você que está acompanhando. E é incrível a questão do honrar pai e mãe, é mandamento com promessa, né? Na verdade, assim, se você for observar, talvez um dos únicos dos mandamentos que tem uma promessa envolvida ali dos 10 mandamentos. Né? Exatamente. E você falando, meu pai, eu vi meu pai chorando pela primeira vez. Eu não cheguei a ver o meu pai chorando, mas conta a história a minha mãe, que a primeira vez que meu pai me ouviu no programa de rádio, pelo receptor mesmo ali, era de uma rádio comunitária, mesmo sendo uma rádio gospel, em que eu fui fazer uma participação, onde eu aprendi com o meu mestre, e minha mãe fala assim, seu pai chorou e disse, meu filho aí, e falou num tom de orgulho, daquela coisa. Isso porque, tipo, eu começo com 14 anos também, e já trabalhava com ele, com 14 anos disse, meu pai, não quero trabalhar mais com o senhor de pedreiro, eu quero ser agora comunicador. E ele se chateava muito com isso, porque eu não ganhava nada no princípio e nem ajudava ele, nem ganhava nada na rádio, né? E aí, com 17 anos, quando ele ouviu minha voz na rádio evangélica, ele chorou. Ele disse, que legal, velho. E depois ficava... Aí depois eu fui para outra rádio, ficava falando para todos os amigos, meu filho que tá no ar aí agora, meu filho que tá fazendo o programa, era um negócio aí. E não queria no começo. Mas, Edson, Deus continue abençoando. Foi Deus aí que... nos apresentou, né? Que bênção. Que bênção. Seja bem-vindo sempre, galera. Um abraço. Até o nosso próximo ColaboraCast. Um abraço, gente.